No vídeo de hoje eu vou te ensinar os melhores ativos da cosmetologia para você conduzir o melhor resultado no tratamento de olheira. Olá, sou Joyce Rodrigues. Eu vou deixar aqui embaixo o meu Instagram e se você tiver qualquer dúvida, me manda lá no direct. E hoje nós vamos falar de alguns ativos, os melhores para se conduzir excelência de resultado no tratamento de olheiras. A primeira estratégia que nós vamos abordar é o clareamento. Se você identificou no seu cliente que ele tem olheiras por origem melânica, você tem que usar um ativo que tem como mecanismo de ação principal agir na cascata da melanogênese. Então eu preciso reduzir a produção de pigmento. E um dos ativos muito utilizado, principalmente na região da área dos olhos, por não ser ácido, por não agredir tanto essa região, lembrando que já é uma região frágil, é o alfa-arbutin. Agora, acompanhe aqui comigo que o alfa-arbutin, ele é um alfa-glicosídeo da hidroquinona, com maior estabilidade e eficácia que o arbutin. O que isso quer dizer na prática? Você pode encontrar no mercado o arbutin e o alfa-arbutin. São moléculas semelhantes, mas na prática bem diferentes. Os resultados são mais eficientes com o alfa-arbutin até a parte de permeação. E ele age diretamente na tirosinase, enzima responsável por transformar a dopaquinona e seus pigmentos intermediários, como a eumelanina e a feomelanina, que é o processo de pigmentação na nossa pele. Segunda estratégia, vasoprotetores. Então eu preciso indicar um dos melhores ativos é a centela asiática. Eu quero mostrar para vocês dois estudos, dá uma olhadinha nisso. Centela asiática, primeiro, você pode encontrar como forma de asiaticosídeos ou madeucassosídeo. São ativos onde você vai gerar muito resultado. Primeiro, que ele aumenta a formação de colágeno. Segundo, que ele faz angiogênese. Então, ele vai melhorar a questão da barreira cutânea, processo de cicatrizações e, se ele melhora a cicatrização, consequentemente, produz colágeno. Então você vai também ter essa região mais firme, com menos flacidez. Dá uma olhadinha nesse estudo. Aumento a síntese de colágeno 1 é um estudo científico que confirma que o asiaticosídeo a 0,2%, que é uma fração da saponina da centela asiática, aumenta a síntese de colágeno. Então esse é um estudo de 2006 e tem outro estudo logo abaixo, de 99, que ele aumenta a síntese de glicosaminoglicanas. E quando a gente fala de glicosaminoglicanas, está ligado também à integridade da barreira. Então você também vai ter uma pele muito mais hidratada e menos frágil nessa região. Um outro ativo muito utilizado quando a gente fala de vasoprotetor é a rutina. A rutina ela tem como principal efeito antioxidante, tonificação de vasos e ao mesmo tempo age na diminuição do processo inflamatório. Então, como consequência de tudo isso, você vai ter mais resultado com a ação vasoprotetora. Dá uma olhadinha aqui, é uma revista brasileira que foi publicada em 2008, mostrando a ação anti-inflamatória e a diminuição da permeabilidade vascular da pele inflamada. Qual concentração de uso? De 0,5 a 1%. O mecanismo dela é esse que eu estou mostrando para vocês. Ele faz a formação do complexo na membrana endotelial, então ele aumenta a resistência do capilar e reduz a liberação dos mediadores durante a inflamação. Se ele também interfere no metabolismo, ele vai agir na glicosaminoglicanas. Como consequência disso, você tem uma reparação tecidual muito melhor. Então eu já indiquei para vocês dois ativos que podem ser associados como vasoprotetor: centela asiática e rutina. Como terceira indicação, castanha da Índia. A castanha da Índia também vai agir como vasoprotetor. Olha só esse estudo. Foi analisado isso
Em 94, ele tem efeito venotônico e vasoprotetor e atividade anti-inflamatória e também atua como antirradicais livres. Concentração 0,5 a 5%. Então esses são 3 ativos consagrados que geram muito resultado como vasoprotetor e são as minhas indicações principais para você gerar resultado. Agora, nós falamos também como outra estratégia que era ter ação protetora do colágeno. Além de proteger o colágeno, nós temos que estimular. Lembre-se que essa região é uma região frágil e principalmente muitas vezes acometida pela flacidez, que é uma diminuição da produção do colágeno e também a degradação nessa região. Então a vitamina C é um excelente indicativo para se gerar resultado. Acompanhe esse estudo que eu vou mostrar para vocês. Primeiro estudo de 2011, falando do ácido ascórbico na diminuição da interleucina 6 e vitamina C e vitamina E, alteração da metaloproteinase 1. E vocês sabem, metaloproteinase 1 degrada colágeno. Se a vitamina C consegue diminuir as metaloproteinases, ela tem ação protetora do seu colágeno e, como consequência, ação também antioxidante. Então, ela vai combater os radicais livres. Vocês lembram que no primeiro vídeo eu falei que radicais livres geram substâncias químicas como interleucinas, que vai gerar também um aumento do fator de crescimento endotelial venoso e como consequência a degradação do colágeno, aumento de colagenase. A vitamina C ela consegue agir em todos esses requisitos. Um outro ativo que eu quero comentar com vocês de excelência quando a gente fala de proteção do colágeno e estímulo desse colágeno é o Bioskin Up. O Bioskin Up, ele é um complexo onde ele foi desenvolvido com lira e marapuama e ele tem estudos conduzidos clínicos onde gera muito resultado no processo de olheira. Eu vou mostrar agora para vocês as imagens de antes e depois. Olha esse estudo, teste em vivo, onde teve 2 grupos de 21 voluntárias cada e a aplicação de um sérum facial com 5% 2 vezes ao dia. Olha esse resultado. Nós estamos falando durante 28 dias. O que eu quero mostrar? Que durante 28 dias um paciente utilizou um produto com o Bioskin Up e gerou resultado. É como se você estivesse usando em casa. Agora, imagine você fazendo um bom procedimento estético, acoplando várias estratégias eficientes, o quanto você não vai gerar resultado. Uma outra estratégia é agir em interleucinas. Lembra que nós comentamos o quanto é importante a gente diminuir processos inflamatórios? Acompanhe aqui comigo uma indicação que é o Fisasan. Primeiro, ele faz modulação da resposta imunológica, então ele tem efeito similar a um corticoide. Então ele tem ação corticoide-like. Você não está aplicando um corticoide, mas você tem uma ação similar. Ele reduz microinflamação, então tem atividade anti-envelhecimento térmico e como consequência também vai ter a produção do colágeno. O Fisasan tem estudo comprovando a eficácia na diminuição da interleucina 1, 6 e 10. Então é um ativo que vai diminuir essa cascata inflamatória e que você pode gerar grandes resultados. Lembre-se que nós falamos das metaloproteinases. Até agora eu falei de ativos protetores como a vitamina C e estímulo. Você tem ativos específicos que vão agir diretamente na metaloproteinase. E esse ativo é o MDI Complex, anote isso. O MDI Complex, ele vai agir diretamente nessas tesouras. Lembra que eu falei que as metaloproteinases elas são como tesouras? Elas cortam colágeno? Eu vou deixar agora um esquema clássico que você nunca vai esquecer do que é metaloproteinase. Confira aqui comigo. O MDI Complex, ele vai agir diretamente nessas tesouras, fazendo bloqueio para que não haja a quebra desse colágeno. Como consequência, mais resultado aí no tratamento de olheiras. E agora nós vamos para inibidores de fator de crescimento endotelial venoso. Confira aqui comigo. O Aldavine, ele age diretamente inibindo a produção do fator de crescimento endotelial venoso e prostaglandina. A gente tem aqui um esquema clássico que mostra que a radiação solar ou até o estresse, ele se conecta aos queratinócitos, é como ele fosse uma célula sinalizadora, então ele aumenta a prostaglandina e VEGF. O que nós temos que fazer? Diminuir essa cascata.
Como consequência disso, o Aldavine ele consegue diminuir 79% do fator de crescimento endotelial venoso com apenas 1% de ação. Um outro ativo que você pode utilizar também para essa diminuição é o Sambucus. O Sambucus é um extrato natural que você vai gerar muito resultado e diminuição, porque ele também tem estudos que mostram isso. E nós entramos na parte de redensificadores. Lembre-se que para você fazer um tratamento global na área dos olhos, a gente também tem que rejuvenescer o local. E um dos ativos que eu super indico é o Matrigenix. O Matrigenix ele foi estudado e tem testes in vitro mostrando onde ele age diretamente nos genes ligados à produção do colágeno, elastina e ácido hialurônico. É fácil assim produzir colágeno? Claro que não. Nós temos genes que se ligam e se conectam para que ele realmente dê o start para produzir o colágeno. E se você tem um ativo como o Matrigenix, que vai ligar diretamente o gene responsável, a produção vai ser muito mais eficiente. E qual é o ativo como principal indicação na ação drenante? Ailis, confere aqui comigo quais são as principais ações e a combinação dessas moléculas ativas. Primeiro, que ele tem o espiridina, vai diminuir a permeabilidade capilar. Segundo, que ele tem o dipeptídeo, ele aumenta a circulação linfática. E terceiro, que ele tem o lipopeptídeo, que diminui o processo inflamatório, concentração de 3%. Os testes em vivo foram feitos em 20 mulheres, aplicando 2 vezes ao dia. Então você diminui completamente o edema local. E para finalizar, a ação lipolítica, que eu olhei para o meu cliente, analisei que ele tem gordura naquele local. Então eu preciso ter ativos com ação lipolítica. Um dos indicativos que tem resultados muito satisfatórios é a planta carnívora e cafeína. Esses 2 ativos você não vai errar. Ele tem ação completa, lipolítica e com resultados fenomenais. Agora, um detalhe: todas as vezes que você tiver uma formulação com cafeína, a região vai ficar extremamente vascularizada. Então, você tem que analisar qual é o tipo de olheira do seu cliente, porque você muitas vezes não vai poder ter uma ação vascular dependendo do tipo de olheira. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva agora, ative o sininho de notificação e até o próximo vídeo.